Primeiro, um recado primeiro. Eu criei, dentro do Teams, um grupo com as aulas gravadas. Então, as aulas ficam gravadas, elas são gravadas agora, né? Eu ponho ali para gravar. E aí tem um outro aplicativo que chama Stream, que salva essa gravação, ou essas gravações, que são 2 por aula, já que a gente faz um intervalo, e ficam disponibilizadas no grupo chamado Direito Econômico, que eu criei. É um canal, na verdade. E eu disponibilizei para vocês o link desse canal lá no AVA. Oi? E eu disponibilizei para vocês o link no AVA. Eu vou tentar identificar aqui só para ter certeza em qual encontro que está, já que são vários, né? Aula do dia 8/4. Eu acho que é isso. Aqui está lá, aula vídeo 8/4. No encontro número 5. E aí, se vocês quiserem ter acesso aos vídeos, é só entrar nesse canal do aplicativo. Ok? Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Tudo bem, Jorge? Tranquilo? Isso mesmo, tá lá no encontro 5. Eu coloquei lá o link da minha página. Então não necessariamente vai abrir dos meus canais, né? Não necessariamente vai abrir na de direito econômico. Talvez abra em uma das outras aulas que eu leciono, porque acho que fica salvo o último vídeo. E aí vocês podem procurar lá o direito econômico. Ok? Então as aulas estão disponibilizadas lá, gravadas. Tá ok. Beleza. Ok. Ótimo. Segundo ponto. Temos que realizar a nossa oficial 1. E como que vai ser a oficial 1? Eu tenho prazo até o dia 24 para aplicar essa oficial 1, então até daqui 10 dias. Só que eu recebi a confirmação de que a oficial 1 deveria ser aplicada entre os dias 13. Entre os dias 13 e 24, nós tivemos essa confirmação na semana passada, na quinta-feira passada, que foi o dia 10. E eu tinha 2 opções, se eu fosse respeitar o calendário regular. Ou aplicar essa prova dia 14 agora, ou aplicar dia 21, só que o dia 21 é feriado. Então, acho que não seria razoável aplicar hoje a prova para você, sendo que a gente teve o último encontro, não falei nada sobre prova, não expliquei, acho que não seria justo. Então, nossa prova atividade avaliativa, vai ser no dia 21. E como vai acontecer essa atividade avaliativa? Eu vou disponibilizar 4 questões discursivas sobre o conteúdo ministrado até a aula de hoje, na tela, igual eu faço com a aula. Vocês não precisam anotar exatamente essas perguntas, só anotar as respostas. Resposta 1 e discorrer. Resposta 2, discorrer. Questão 1, questão 2, tanto faz, aí fica a seu critério. Obviamente, indicando o seu nome e a sua turma. Se você se lembrar a sua matrícula, mas eu acho difícil, as matrículas são grandes, né? A matéria, né, disciplina, a data, tudo que uma prova normal tem. E aí vocês vão ter que tirar uma foto, ou fiquem à vontade para digitalizar no scanner, mas vocês vão ter que me enviar para mim
no AVA até o horário final da aula. Então, vocês vão ter que responder e enviar para mim entre as 19 e as 22 do dia 21. Calma que eu vou conversar sobre o dia ainda, sobre a data. Estou falando sobre o modelo da prova. Na data da prova, é óbvio que eu estarei aqui, vou explicar novamente todo esse procedimento e, principalmente, essas respostas têm que ser manuscritas, têm que ser elaboradas à mão. Por que elaboradas à mão, Rodrigo? Que chatice. Bom, nós estamos tentando imitar ao máximo a experiência de uma prova presencial e, além disso, como vocês terão a possibilidade de consulta, então vocês será permitido consultar, ninguém vai estar praticando um ilícito contratual, já que existe um contrato de confiança entre a gente aqui, ninguém vai estar praticando um ilícito contratual, ninguém estará ofendendo o contrato que existe entre vocês e eu, ao consultar o material, consultar a internet, consultar material de aula, consultar livros, vocês vão poder consultar. Mas já que vocês podem consultar, não precisam nem escrever as questões, as perguntas, o mínimo que eu peço para vocês é que vocês escrevam, que utilizem a caneta. Porque senão vai ser muito simples, vai ser um Ctrl+C, Ctrl+V danado, e não é isso que a gente quer que vocês aprendam, e eu também vocês querem aprender, né? Todos vocês, acho que não tem ninguém tão jovem assim aqui, a ponto de ser imaturo, de achar que esse tipo de atitude vai te ajudar em alguma coisa. E a prova não vai ser difícil, eu sei que... Mais jovem sou eu. Com certeza, você é mais jovem há mais tempo. A questão é que você é jovem há mais tempo, Jorge, sem dúvida. Corretíssimo. Então, eu sei que esse distanciamento atrapalha o aprendizado. Às vezes, em sala de aula, os questionamentos, o diálogo, eu gosto muito de dialogar com vocês, e aqui fica complicado, não tem mais como fazer aquelas dinâmicas de final de aula, ou questões a gente consegue fazer ainda, mas de levar artigos para discussão em grupo, que é interessante, principalmente em direito econômico, e que está todo mundo preocupado também. Eu sei que a maioria da turma trabalha, então eu sei que vocês também estão passando por um momento complicado, assim como eu, em relação à profissão, de incertezas em relação à profissão. Então, tudo isso afeta nosso desempenho, apesar de que nós estamos bem avançados se comparados com a ementa da disciplina. A disciplina hoje é a AMP, ela já foi a AMI, mas então comparando com a ementa da disciplina quando ela era AMI, a gente está bem à frente. Bom, acho que isso é positivo, quer dizer que a gente está avançando bem e aprofundando os temas. O maior problema é a data, já que o dia 21 é um feriado. Pelo que eu conversei com o Naor e com o Marco Rojas, e o Naor conversou com o Marco Rojas, se não me engano, a maioria acha que não tem problema. Mas eu vou trazer algumas opções para vocês. Então, podemos fazer essa avaliação no horário normal, na data do dia 21, na semana que vem, entre as 19 e as 22, ou podemos fazer na quinta-feira, ou podemos fazer na quarta-feira à noite, que eu não dou aula, ou na quinta, na sexta, de manhã ou de noite. Vocês é que me dizem o que é melhor. Peço para que... Quinta-feira. Quinta-feira a gente não tem aula. Ninguém, mas são duas turmas, Jorge. Tem que ver se as duas turmas não têm aula. A nossa turma. A nossa turma não tem. A outra turma tem aula? O sexto período tem aula. Sim. Então, professor? Sim, Val. Você está falando qual dia que você está perguntando se tem aula? Quinta-feira. A outra turma tem aula sim. Quinta-feira a minha turma também tem aula. Eu sou representante de turma do sexto período. Do sexto, ok. Isso. Ô, Valdênia, você tem o meu telefone também lá do grupo de organização dos últimos eventos. Eu também vou te mandar mensagem também.
Sim, ótimo. Obrigada. Então, alguém aqui tem aula pela manhã? Como? Todos vocês trabalham, a maior parte, né? Eu sim. Pois é, então tem que ser à noite. Uhum. Então, todo mundo tem aula. Então, pelo menos uma turma tem aula quinta e sexta à noite. Sim. Então, nós tínhamos que manter a prova na terça-feira à noite, mesmo sendo feriado. Eu já conversei com o professor Leônidas. Val, vou te pedir para fechar o microfone, porque fica num ambiente com um pouco de barulho. Pronto. Então, vamos ter que manter na terça-feira à noite, pessoal, mesmo sendo feriado. Eu conversei com o Leônidas, como uma situação excepcional, completamente excepcional. Eu tive a confirmação da data da prova há 5 dias atrás, então ficou em cima da hora também para prepará-los para uma prova hoje. Eu acho que o melhor é manter na terça-feira. Ok? Peço que entrem em contato com os representantes de turma de vocês, representantes das turmas, e esses representantes me mandam um WhatsApp ou me mandam um e-mail lá no AVA. Mas ficou claro como que vai acontecer a prova? Alguém está com dúvida? Se tiver com dúvida, pode me perguntar de uma vez para a gente não demorar na próxima aula, no momento anterior à prova. Eu quero só confirmar. Vai ser no AVA nas mensagens, vai ser enviado no AVA nas mensagens. Isso, você vai me mandar como um anexo, porque você tem que responder à mão as questões da prova. Isso, escanear e mandar no AVA Escanear, minhas mensagens. Salvar em PDF e mandar lá. Nossa, salvar em PDF? Salvar em PDF, Letícia. Tudo que você vai trabalhar como advogada, como jurista, tem que ser documentação em PDF. Eu não sei se... Não é mais fácil disponibilizar um e-mail para o pessoal enviar direto, não? É mais fácil, mas eu preciso que isso fique registrado institucionalmente no AVA. É muito simples. Na hora que estiver escaneando, já escaneia em PDF. É fácil salvar em PDF. Tem várias opções. Ou você escanear em PDF, ou você tira uma foto e depois você ponha para imprimir, você tente imprimir isso e clique lá na opção imprimir como PDF, essa foto. Tem aplicativo de celular que você tira foto em PDF. Tem aplicativo de scanner, tem muitas opções, pessoal. Não é complicado. Em último caso, é só entrar no Google e pedir converter de JPG para PDF. Isso, também simples. Encontra com facilidade vários aplicativos para isso. Então, não tem mistério. Ok? Ô, professor. Pois não. Se me permite aqui, ó, eu vou colocar aqui para o pessoal verificar aqui. Eu não sei se estão conseguindo ver aí. Esse aplicativo aqui é o Can Scanner. Você tira a foto e na mesma hora ele já salva em PDF. Você já compartilha para o seu e-mail, pelo WhatsApp, da forma que você quiser. É muito prático, bem simples e ajuda muito aí, tá? Professor, você está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Quem fala? Maurício. Bem, Maurício. Beleza. Deixa eu te falar, não estou querendo criar polêmica, não, mas eu estou tendo muito problema com AVA. Inclusive, hoje, antes da sua aula, o Naor comprova aí, eu mandei no nosso grupo da sala pedindo o link da aula. Quase todos os dias meu AVA está travando. E eu vi lá na turma que tem alguns colegas que estão desse jeito. Eu só estou prevendo que pode acontecer isso no dia da prova. A gente precisa de ter uma outra opção. Aí no dia da prova a gente te fala se está travando ou não, mas só estou te dando uma ideia que isso está acontecendo muito, tá? O colega tem razão, viu, Rodrigo? Eu imagino, eu sei. Eu também, às vezes, tento entrar no AVA e tenho problemas. Eu não duvido, não. Eu acredito. Qual que pode ser? Pois não? Quem fala? É o Wilson. Também? É o Wilson. Beleza. Eu não consegui fazer o meu AVA nesse período. O meu AVA simplesmente não abre. Tá.
Tá difícil. Tá complicado, ainda mais que a gente está com esse distanciamento. Então, o que a gente pode fazer como opção? Enviar para o meu e-mail institucional, que aí eu vou colocar na tela para vocês também, na data da prova. Beleza. Beleza? Que é o e-mail da Croton. Tranquilo. Tranquilo? Preferencialmente, peço para vocês me enviarem pelo AVA, porque qualquer eventualidade fica registrado ali. Então, para vocês também é bom, resguarda vocês se vocês quiserem questionar. Rodrigo não viu que eu enviei, está lá no AVA. É mais fácil. Porque é o canal, seria o canal oficial de diálogo entre o professor e os alunos. Tudo certo? Certíssimo. Alguma dúvida sobre até onde vai a disciplina? Não? Então, ok. Você pode repetir para mim, por favor, Rodrigo? Eu entrei atrasado. O quê? A matéria até o... Vai ser até finalizar princípios hoje, porque depois a gente vai entrar dentro de atuação do Estado, tá bom? Para os amigos e colegas que estavam atrasados, nós já definimos como vai ser a nossa avaliação oficial na semana que vem. Aqueles colegas que não tiveram lançadas suas notas em razão de não terem acesso ao AVA, notas da parcial 1, que eu já lancei. Professor, minha nota não foi lançada, não fiz o download porque eu não tinha acesso ao AVA. Me manda mensagem para retificação através do AVA, porque eu encaminho essa mensagem para o Leônidas e o Leônidas faz a retificação. Tá bom? O Naor já entrou em contato comigo, falou que tem alguns colegas, o Marco Rojas também, mas vocês têm que me enviar, cada um de vocês que não teve lançada a sua nota, tem que me enviar uma mensagem particular, individualizada, lá no AVA, me explicando, e aí eu encaminho. Encaminho isso para o coordenador, e o coordenador retifica a nota. Ok? Professor, repete, por favor, como vai ser a prova. Eu entrei atrasado, por gentileza. Tá, Tiago, vou te explicar rapidamente. Vai ser na semana que vem, no dia 21. Eu sei que é feriado, mas é uma exceção, já que a gente está com essa pandemia. Vai ser no horário da aula, então de 19 às 22. Eu vou disponibilizar 4 questões discursivas aqui nos slides. Vocês vão escrever à mão as respostas, vocês vão digitalizar essas respostas e vão me enviar no AVA ou no meu e-mail da Croton, digitalizadas essas respostas. Tudo bem, obrigado. Mas vai ter que ser à mão, beleza? Você tira uma foto, salva em PDF e me manda. Tudo bem. Rodrigo, por favor. Pois não. No AVA, a matéria do AVA, no AVA corresponde à unidade 1 e 2? O AVA, deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar aqui até onde está. Não está em unidade, né? Está em encontros. Exato. Então vai até esse encontro, que é o encontro 6. Ah, ok. Do primeiro até o outro 6. Ah, ok. Isso. Alguém mais? Esse é o momento, pessoal. Sei que a gente está perdendo um pouquinho de aula, mas não vai ter feito na prova, porque a prova vai ter 10 páginas da aula de hoje. Depois a gente está discutindo a prova oficial 2. Rodrigo, qual foi o valor que você deu da parcial 1? Parcial foi 500. Okay, foi 500? Obrigado. Acho que foi 500. Alguém mais estava falando? Letícia estava falando alguma coisa? Não, eu queria confirmar. A matéria até princípios da ordem econômica, artigo 170, é isso? Isso, a gente vai acabar esses princípios hoje, Letícia. Então, quando a gente acabar esses princípios, eu vou falar, pessoal, é até aqui. Aí depois a gente começa a nova parte da disciplina. Ok. Ok? Yeah. Então, beleza. Tem muita coisa para ler. Então, Professor, só uma coisa aí, interrompendo, desculpem. Eu cheguei um pouco atrasado, porque eu tive problema com matrícula e tudo mais. Eu vi que o pessoal parece que tem um grupo da sala. Aí eu queria ver se tem como alguém me incluir, por favor.
Rafael, qual semestre que você está? Qual turma, você sabe? Então, professor, eu estava trancado, eu estava no 8º período. Aí eu estou voltando agora, então eu estou fazendo uma matéria em cada período diferente. E para te falar a verdade, eu não sei qual período dessa... Aqui tem 6º e 5º períodos, eu acho. Eu estou fazendo na aula de terça-feira, à noite. São os dois juntos. Ah, são os dois juntos. Então, provavelmente é do 5º. Tá. Então, o pessoal do 5º período, adicione o Rafael aí, que é do 5º período, eu acho que é o Marco, o Emerson. Depois, se você tiver o contato de algum deles, entre em contato. Marco Rojas. Envia uma mensagem para o Marco Rojas. É o líder da sala. Então, vocês depois batam um papo aí, Marco Rojas e Rafael. Beleza? Obrigado. Nada. Então, vamos lá. Sem mais delongas, 19h30, dia 14/4. Vou ativar o mudo de todo mundo, menos o meu. E vamos dar andamento às nossas lições do direito econômico. Como eu falei para vocês, a gente está até um pouco adiantado, né? Você vê, na unidade 2, o que era para a gente ver na unidade 2? Quando a gente fecha a unidade 2, a gente fez metade do semestre. Seria introdução ao direito econômico, nós já fizemos isso há muito tempo. Ordem econômica e constituição econômica, já tratamos em diversas aulas, e mais especificamente há 2 ou 3 aulas atrás. Formas de atuação do Estado em relação ao processo econômico, veremos hoje, mas de forma muito mais aprofundada do que consta nessa unidade 2 do antigo formato AMI da disciplina. E influências constitucionais no direito econômico, eu acho engraçado, né? Influências constitucionais no direito econômico, isso está dentro já de ordem constitucional econômica, de alguma forma, né? Então, é uma divisão que eu não compreendo bem. Mas, então a gente já teria praticamente acabado a unidade 2, se estivéssemos fazendo o formato AMI. Portanto, a gente está bem adiantado. Bem adiantado, porque a gente não está nem na metade ainda do curso, né? Então, beleza, vamos lá. Princípios do direito econômico brasileiro, princípios da ordem econômica brasileira, princípios constitucionais do direito econômico. O 8º desses princípios, em sentido estrito, é o princípio da redução das desigualdades sociais. Redução das desigualdades sociais e das desigualdades regionais. Qual que é o sentido desse princípio? Se percebeu há muito tempo, desde as constituições que a gente vem analisando, lá dos anos 30 e 40, oficialmente ou legalmente se percebeu, na verdade se oficializou essa sensação que a elite política brasileira já tinha e que as pesquisas evidenciaram, e a realidade também, que o Brasil é um país muito desequilibrado, muito desigual. E temos um centro muito claro de poder econômico e de influência política, que é o Sul e o Sudeste. Mas a gente está mudando essa realidade, né? O Centro-Oeste hoje é muito relevante pela produção agroexportadora, pelo agrobusiness, né? O Centro-Oeste, enquanto o Brasil deixou de crescer, teve recessão nesses últimos anos, o Centro-Oeste ele teve uma evolução na economia, teve um crescimento do seu PIB como região, como estado. Então, cada estado, acho que o Goiás teve um crescimento muito grande, comparável ao dos antigos tigres asiáticos, da China, da Índia. Então, é uma região que está crescendo bastante, e não à toa que está crescendo bastante. Por que o Centro-Oeste cresce muito? O Centro-Oeste era quase um nada nos anos 70, nos anos 60, né? Era o faroeste caboclo mesmo do Legião Urbana. E ele cresceu com muitos incentivos do Estado e com a atuação decisiva de uma empresa pública, que é a Embrapa. A Embrapa, a empresa brasileira de pecuária e agronomia, ou de pesquisa de agricultura, sei lá, mas é a Embrapa. E a Embrapa ela teve um papel decisivo porque ela fez pesquisas intensivas e bem muito direcionadas pelo governo, pela administração pública, com um objetivo muito claro:
que era conseguir mudar o solo do cerrado. O Brasil tinha um problema latifundiário grande, o Brasil tinha um problema de ocupação de terra muito grande, e os produtores brasileiros rurais estavam concentrados no sul e no sudeste, só que o sul e o sudeste já estavam mudando a matriz econômica dele, as duas regiões estavam mudando a matriz econômica para serviços e para indústria. E percebeu-se que precisávamos de um novo escape, um novo local de produção. E as famílias, muitas famílias saíram do sul do Brasil e de São Paulo e foram para Goiás, depois para Mato Grosso, depois para o Mato Grosso do Sul, então para o Mato Grosso, Rondônia, Roraima, porque eram famílias produtoras rurais e que vendiam suas terras, que eram terras pequenas, nessas regiões, e com o mesmo valor, a terra era muito valorizada no sul e no sudeste, até hoje, porque são regiões mais povoadas, vendiam essas terras e iam para o centro-oeste. E com o valor que eles recebiam por terras pequenas, eles compravam terras, lá, 50, 100 vezes ou mais vezes maiores no centro-oeste, passavam a produzir para exportação e para grande consumo interno. Então, deixavam a agricultura familiar e passavam a ser grandes produtores rurais. Isso aconteceu, mas para isso acontecer, o Estado teve que agir através da Embrapa, porque a Embrapa conseguiu reduzir, salvo engano, a acidez do solo do cerrado. E isso foi decisivo, porque assim podemos produzir gêneros alimentícios no cerrado. Senão, não teria nada de agroexportação no formato que a gente conhece hoje no Brasil. Então, o trabalho do Estado foi fundamental como incentivador da produção econômica naquele momento. E esse é o tipo de trabalho que se busca de atuação do Estado, que se busca quando é previsto lá na Constituição, como um dos princípios do direito econômico, da economia e da atividade econômica nacional, a redução das desigualdades regionais e sociais. Então, esta norma, ela não é dirigida aqui, nesse momento, ela não é dirigida para o particular, é uma norma dirigida para o próprio poder público. É responsabilidade, portanto, do poder público atuar a fim de buscar o equilíbrio entre as regiões e as diversas culturas e sociedades que existem no Brasil. É claro que haverá diferença. Haverá diferença na produção, haverá diferença cultural, mas o que se quer é um mínimo de desenvolvimento social e econômico que seja sustentável em todas as regiões do país. E fiquem muito atentos, tá? Quem tiver um dinheirinho aí, eu estava até conversando com o meu sogro hoje, hoje não, esse final de semana, e falei com ele sobre uma região chamada Matopiba, que é o Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Essas regiões, o interior dessas regiões, onde tem cerrado, resquícios de cerrado também, essa região imaginária do Matopiba é o novo foco de produção agrária do país. Então, quem tiver um dinheirinho aí pode investir na produção de frutas, produção de coco, produção para exportação ali. Inclusive, é uma boa e sai até mais barato, porque essa região já é próxima dos portos do Nordeste. Para exportação fica até mais barato, né? Então, vamos expandir os nossos cinturões de produção agrícola para o Nordeste. Excelente notícia, é uma ótima notícia. Fique atento e pesquise um pouco. Vou até tentar colocar um artigo lá para vocês sobre essa região chamada Matopiba. Matopiba. Deixa eu achar aqui, salvar um artigo. Pronto, Matopiba, portal da Embrapa. Achei aqui e vou colocar lá para vocês, para quem tiver curiosidade, de dar uma lida. Ótima oportunidade, tá? Então, beleza, é uma norma dirigida ao poder público que deve atuar a fim de alcançar o desenvolvimento, pelo menos um patamar mínimo de desenvolvimento nas regiões. Como todo princípio, ele carece de efetividade. E carece de efetividade porque é uma norma diretiva, então tem que vir outras normas, leis ordinárias, leis complementares, decretos, que mais? Portarias, resoluções, e através dessas normas infraconstitucionais é que a gente consegue alcançar
concretude, consegue alcançar efetividade dessa previsão. Então, o poder público, a partir dessa necessidade, dessa obrigação que ele assume de reduzir a desigualdade regional e social do país, ele identifica regiões que são menos desenvolvidas e cria certas políticas de desenvolvimento. Essas políticas de desenvolvimento podem se dar das formas mais diversas. Pode ser, por exemplo, através da Embrapa, que pesquisa e que investe no campo brasileiro, que pesquisa maneiras de fomentar a produção agroexportadora ou do pequeno produtor mesmo, mas possibilitar a produção nas diversas regiões do país. Pode ser que ali não seja possível produzir soja ou cana-de-açúcar, mas alguma outra cultura, e a Embrapa faz esse trabalho. É o poder público atuando a fim de reduzir desigualdades regionais e sociais. Outras formas de alcançar efetividade ou concretude: incentivos fiscais, por exemplo, créditos facilitados em bancos vinculados à administração pública, créditos facilitados em bancos regionais de desenvolvimento ou no Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, para projetos que vão se instalar em regiões menos desenvolvidas, no Norte, no Nordeste, por exemplo, ou no Norte de Minas, que também é muito pouco desenvolvido. A gente precisa melhorar, dar mais atenção ao Norte de Minas, em comparação com o Centro, com o Triângulo e com o Sul de Minas. Tudo isso, todas essas políticas, todos esses atos, são formas do poder público buscando efetivar, dar concretude ao princípio da redução das desigualdades regionais e sociais. Eu não sei se vocês se lembram, existiam algumas superintendências, né? Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, Superintendência de Desenvolvimento da Região Amazônica, a SUFRAMA. Foi criada a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus também tinha como objetivo criar um polo produtor, um polo industrial em Manaus. Ela existe até hoje. Então, foi estabelecida ali uma isenção tributária para as empresas que se estabelecessem na região de Manaus. Tudo isso é forma do governo, forma da administração pública dar efetividade na busca da redução das desigualdades regionais e sociais. E a busca pelo pleno emprego, ou busca do pleno emprego. Busca do pleno emprego. Pleno emprego a gente já imagina o que é, né? Eu não me lembro se tem uma quantificação correta do que seria quantos por cento da população empregada no setor formal significa pleno emprego. Não sei se tem. Na verdade, isso não é uma preocupação tanto do direito econômico, é uma preocupação mais da administração pública e da economia. Mas o que importa para a gente é que o pleno emprego ele tem que ser buscado sempre. E essa busca do pleno emprego, ela passa antes por resolver questões da casa, resolver questões estruturais. Depende muito da visão, a forma como você vai buscar o pleno emprego é que é diferente. Você pode buscar o pleno emprego através a gente já viu, através do keynesianismo ou através do liberalismo. Através do liberalismo é incentivando a empresa, incentivando o microempreendedor ou o empreendedor a criar mais empregos e assim gerar o pleno emprego. Já o keynesianismo se baseia mais no Estado criando obras públicas, um Estado mais atuante, um Estado criando oportunidades para as empresas já existentes realizarem grandes obras, como o que aconteceu na época do ex-presidente Lula. Foi muito baseado numa visão keynesianismo, mas isso se esgota rapidamente, isso não é sustentável. E aí? E quando tem corrupção envolvida, piorou, né? Então, talvez se não tivessem roubado tanto, teria dado certo. E o liberalismo, por outro lado, ele busca esse pleno emprego através de facilitação da iniciativa privada, através da confiança na iniciativa privada. Era o que o ministro Paulo Guedes tentava fazer no país através de reformas, principalmente reformas administrativas, reforma tributária, reforma previdenciária, reforma trabalhista. Era o que
segundo o governo, segundo Paulo Guedes, ele se buscava com um viés liberal. Mas, com esse Covid-19, com essa pandemia, não sei o que vai acontecer daqui para frente. Lembre-se sempre da diferença entre políticas econômicas estruturais e conjunturais. Você se elege falando em políticas estruturais, mas você vive trabalhando para apagar fogo. Você vive trabalhando em prol ou em consequência de políticas, em consequência da conjuntura econômica. É isso que acontece. Você promete alguma coisa, você não consegue cumprir, porque sempre vem uma conjuntura, alguma loucura no mundo e muda todos os seus planos. Tem demissão em massa agora, né? Estamos tentando evitar, né? Estamos tentando evitar essas demissões em massa. Mas as montadoras, essas grandes... A medida provisória que eles... Não se justifica, não tem como o empresariado aguentar, pagar 60% sem ter atividade, com as portas fechadas, e o governo pagar 40%. Não tem. Eu, por exemplo, mandei os 2 funcionários que eu tinha, eu mandei embora. Não tem jeito. Vai ser uma situação muito complicada, Jorge. E por ser uma situação muito complicada, o que eu tenho lido é que vamos voltar a ver, mesmo governos que tinham uma intenção, um viés mais liberal, vamos voltar a ver esses governos aplicando um pouco de política keynesiana. Então, o Estado vai ter que dar o suporte para o empresário, para o trabalhador nesse momento, assim como acontece em situações de guerra. Acaba que quem tem que retomar, quem se torna responsável pelo fomento da economia nos momentos pós-guerra sempre é o Estado. Acho que é isso que vai acontecer. A gente pode ver, por um lado, vai ter endividamento público, é óbvio, mas preocupar, é melhor que o Estado fique endividado do que as pessoas, né? Então, a gente vai ter que buscar alternativas. E aí, talvez seja uma boa investir em ferrovia, hidrovia, quem sabe, né? Duplicar várias rodovias que existem no Brasil, transformar a logística do país, pode ser uma boa, quem sabe. Tomara que dê tudo certo, vamos torcer para que dê, né? Vamos continuar. Uma forma de se dar efetividade, e que inicialmente não parece ter nenhuma relação com a busca do pleno emprego, é o seguro-desemprego. O seguro-desemprego está inserido na Constituição, é um dos direitos sociais lá do artigo 7º, no inciso 2. É uma incidência indireta da busca do pleno emprego, porque se essa pessoa fica desempregada, ela não fica desamparada, ela ainda é socorrida, igual como o que provavelmente vai acontecer bastante agora, ela acaba recebendo um seguro-desemprego que permite que, pelo menos durante algum momento em que ela está ali sem a carteira assinada, sem sua remuneração mensal, ela consiga se virar, não se tornar miserável. Infelizmente, essa é a realidade da maioria dos brasileiros, né? E tentar continuar o sustento da sua família em busca do novo emprego. É uma faceta, sim, pelo menos a doutrina entendeu que é uma das facetas da busca do pleno emprego. E aqui chegamos a um princípio que é muito importante: o tratamento favorecido às micro e pequenas empresas. Tratamento favorecido às micro e pequenas empresas. Acho que ninguém aqui teve aula de tributário comigo, não, né? Eu falo muito sobre o papel das empresas de pequeno porte, micro e pequenas empresas no país, e mostro quase sempre nas minhas aulas como o Simples Nacional auxilia essas empresas, né? Um regime diferenciado é um regime simplificado de arrecadação de tributos, e também tem algumas isenções, permite algumas isenções a essas empresas. E o tratamento favorecido é um princípio, e ele se justifica pelos números dos pequenos negócios, que a gente verá adiante, que foram extraídos. Esses números foram extraídos, pessoal, lá do site do Sebrae. Quem quiser consultar depois, fique à vontade. O tratamento favorecido, ele significa um tratamento diferente, um tratamento diferenciado. Não necessariamente vai ser um tratamento melhor em todos os aspectos, em todos os momentos, não. Inclusive, nas grandes obras, em obras de grande relevância, de grande monta,
que o Estado participa, que o Estado promove, essas micro e pequenas empresas não participam, porque se sabe que elas não ganham a concorrência para ser o responsável pela obra. Pode participar indiretamente, contratado depois, né? Mas não é aquele que arremata a licitação. Não é arremata, é feio, né? Porque é leilão. É aquele que sai vencedor dessa concorrência, mas acaba participando como um terceirizado. Então, existe um tratamento diferenciado. Não quer dizer que vai ter um tratamento melhor em todos os momentos. Nesses momentos, né, nesse caso das licitações de grandes obras, por exemplo, essas micro e pequenas empresas são afastadas, porque sabe-se que elas não têm condições técnicas de cumprir com as exigências do contrato, de cumprir com as exigências daquelas obras. Vamos ver o outro lado, né? Como que se dá esse tratamento diferenciado, significando tratamento favorecido. Sabe-se que essas micro e pequenas empresas, uma vez que elas estão no mercado e respeitando-se o princípio da livre iniciativa, deve-se assegurar também para elas condições de concorrência, já como corolário do princípio da livre concorrência e da defesa da concorrência, que concorrência é fundamental para o mercado capitalista, para um país capitalista. Você quer evitar aqui que as grandes empresas afastem as pequenas empresas ou as médias empresas. As grandes empresas elas têm muitas condições financeiras, elas podem jogar o preço lá embaixo, elas podem, por outro lado, fazer cartéis para evitar que a micro e pequena empresa entre no mercado ou continue no mercado. Então, esse tratamento favorecido às micro e pequenas empresas ou empresas de pequeno porte, ele é complementado por esses outros princípios de fiscalização da concorrência, princípio de respeito à livre iniciativa, de fiscalização do mercado. Tudo isso é favorável à concorrência, e a concorrência é sempre boa para um país que quer o desenvolvimento econômico. Para quem trabalha, porque vai ter mais emprego, para quem paga pelo serviço, porque se tem mais oferta, diminui o valor, e para o país que quer desenvolver tecnologia, porque se tem mais gente concorrendo, quem desenvolver uma tecnologia nova sai na frente, e as empresas sabem disso. Então vai ter inovação também. Ótimo, né? E por que se previu este princípio de tratamento favorecido às empresas nacionais de pequeno porte ou tratamento favorecido às micro e pequenas empresas? Porque elas têm uma grande participação na economia nacional, especialmente no setor de serviços. E se elas têm uma grande participação no setor nacional, qualquer abalo neste núcleo de pessoas jurídicas que prestam esses tipos de serviços, que têm características próprias, né, que concorrem com gigantes multinacionais normalmente, qualquer abalo, né, nesse setor de produção pode fazer com que milhões de brasileiros percam seus empregos. Então vamos ver os números dos pequenos negócios no país de acordo com o Sebrae. 27% do PIB e 52% dos empregos com carteira assinada no país, vou tirar o óculos aqui que está me dando um reflexo me atrapalhando, são pagos ou são consequência direta das atividades empresariais das empresas de pequeno porte ou das microempresas. Além disso, 40% dos salários pagos e 8,9 milhões, existem 8,9, ou seja, 9 milhões de micro e de pequenas empresas. 9 milhões. Sei lá, quanto que cada uma deve empregar? Sei lá, 52% dos empregos com carteira assinada. Vamos supor que 100 milhões de pessoas no país trabalham, um pouco mais, né? 150, um pouco menos, aí 130. Então é muita coisa, gente, demais. Por isso que tem esse tratamento diferenciado para as micro e pequenas empresas. Percebam que toda vez que eu falo de um novo princípio, eu logo a seguir, eu evidencio para vocês o sentido, a previsão constitucional e me preocupo com a efetividade. Porque quando a gente fala em princípio, a gente fala sempre uma regra que direciona, é uma regra abstrata, que não tem muita aplicabilidade, que vai depender de outras regras. Isso, no caso das micro e pequenas empresas, está muito claro na redação do artigo 179 da Constituição. Vejamos o que fala o artigo 179
da Constituição na bela voz do relator substituto Emerson. Artigo 179 da Constituição. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios dispersarão as microempresas e as empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução dessas por meio de lei. Obrigado, Emerson. O Henderson está aí, que é o relator oficial? O Henderson, ele está assistindo, mas está sem poder falar. Está sem poder falar. Microfone. Ah, tá. Sem microfone. Tá bom. Beleza. Eu ia perguntar se ele teve algum problema de saúde, mas está ótimo. Entendi. E essa lei, então, o artigo 179, o Constituinte, no artigo 179, ele previu que ia ser necessária a criação de uma lei específica para disciplinar esse tratamento favorecido às empresas de pequeno porte ou às microempresas. E essa lei foi criada. Ela é uma lei muito fácil de lembrar. É a Lei Complementar 123, Lei Complementar 123 de 2006. E essa Lei Complementar 123 de 2006, ela instituiu o Estatuto dessas micro e pequenas empresas e é a lei vinculada ao Simples Nacional, é o que nós chamamos de Simples Nacional. Veja bem que eu destaquei aqui para vocês, no artigo 179, existe a expressão simplificação. Simplificação de quê? O Estado, portanto, através dessa nova legislação aplicável às micro e pequenas empresas, ele simplificou as obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias e mais, eliminou ou reduziu alguns desses custos das empresas. Por que ele fez isso? Para dar efetividade a este princípio econômico, para que essas micro e pequenas empresas, na verdade, e realmente conseguissem disputar o mercado com as gigantes. E essas gigantes normalmente são multinacionais. Então, o Estado aqui, ele privilegia o microempreendedor. Ele privilegia o microempreendedor nacional, o microempreendedor brasileiro. Ok? Então, essa Lei Complementar 123 de 2006 criou o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. E qual que é o critério de distinção entre elas? O critério é receita, mais especificamente receita bruta. A gente costuma ter modificações nessa previsão. A gente teve uma modificação mais recente na empresa de pequeno porte. Mas, basicamente, a microempresa seria a empresa que tem receita bruta anual igual ou inferior a R$360 mil anual, tá? Então, R$30 mil por mês, bruto. A empresa de pequeno porte teria superior a 360 e igual ou inferior a R$4.800.000 anual, e o microempreendedor individual igual ou inferior a 81 mil. É óbvio que o microempreendedor individual tem algumas características que próprias, né? Porque é individual. E quem que é esse microempreendedor individual? Vamos ver. É a pessoa que trabalha por conta própria e se legaliza como pequeno empresário optante pelo Simples Nacional. O microempreendedor pode possuir um único empregado e não pode ser sócio ou titular de outra empresa. Não pode ser sócio ou titular de outra empresa. Além disso, quais são algumas características da microempresa e da empresa de pequeno porte? Elas podem ser sociedades simples, sociedades empresárias, empresa individual de responsabilidade limitada, a EIRELI ou EIRELI, e o empresário, devidamente registrados nos órgãos competentes, que aufira em cada ano calendário igual ou inferior a 360. A empresa de pequeno porte. A empresa de pequeno porte não perderá o seu enquadramento aqui se obter, né? Mas eu tirei isso do Sebrae, mas é se obtiver. Se obtiver adicionais de receitas de exportação até o limite de R$4.800.000. E o microempreendedor individual é esse indivíduo que nós lemos anteriormente. Não interessa tanto para o direito econômico fazer essa distinção. Quem vai fazer essa distinção com vocês é o meu amigo, o professor Vitor, o professor de Direito Empresarial. Vai explicar melhor qual é cada uma dessas figuras, principalmente a EIRELI, as mudanças. Agora,
Eireli, acho que o titular da Eireli, ele pode, inclusive, ser absolutamente incapaz. Isso é muito curioso. Por quê? Porque alguns dos pais passaram a criar Eirelis para aqueles menores que têm canais no YouTube e faturam milhões por ano. Acho que a pessoa que mais fatura no YouTube por ano, se não me engano, nos Estados Unidos, é um menino de 10 anos de idade. Então, agora, inspirados por essa nova realidade, houve uma mudança legislativa e os pais podem criar essas Eirelis e os filhos são os titulares, o pai que vai ser o responsável legal pela administração, ou outra pessoa, né? Mas o filho pode ser titular, mesmo sendo menor absolutamente incapaz. Só uma curiosidade, tá? Nada a ver com a aula, não, mas é uma regra que tem efeito econômico também. Vou tentar voltar aqui. Então, que tipo de tratamento diferenciado estes nossos amigos, ou amigas, que são as empresas de pequeno e médio porte, podem receber? Várias possibilidades, tem várias previsões nessa Lei Complementar 123 de 2006, e eu vou mostrar aqui algumas para vocês. Então, pode ter apuração e recolhimento de impostos e contribuições da União, dos estados, do DF, dos municípios, através de um regime único de arrecadação, inclusive obrigações acessórias. Então, você não precisa fazer arrecadações distintas em razão dos diversos credores que você tem, os credores tributários. Você tem credor tributário municipal, estadual e federal. E aí, para facilitar, tem esse regime único de arrecadação. O que ele abarca? Imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre lucro líquido, o PIS e o PASEP, o COFINS, o ICMS. Então, aqueles primeiros ali são federais, o ICMS, por sua vez, é estadual, o ISS, que é municipal, contribuição para a Seguridade Social destinada à Previdência, e por aí em diante. Tem outras possibilidades. Então, você tem que pagar para diversos credores tributários, diversos polos ativos da relação tributária. Você normalmente só se ferra na relação tributária, você está sempre no polo passivo, você é sempre cobrado. E quem está no polo ativo? Pode ser a União, pode ser o Estado, pode ser o município, se você mora em Brasília, no DF, pode ser o DF, né? O DF é rico por causa disso, porque ele faz o papel tanto do Estado quanto do município no direito tributário. Então, ganha bastante. E aqui, então, você tem uma grande possibilidade, uma grande facilitação de que é pagar tudo num regime único, tudo de uma vez. E aí, a administração pública, depois que faz essa distinção. Ô Jorge, você é um grande empresário de multinacionais ou microempresário ou empresário de pequeno porte? Jorge não quer conversar sobre isso, não quer falar para a gente o tamanho do seu patrimônio. Então vamos continuar. Eu queria perguntar para ele como que ele faz isso especificamente. Alguém mais aqui tem uma empresa ou trabalha no setor contábil? Que sabe Professor, esse aí é o decreto 8538, na época da Dilma, né? 3 de outubro de 2015, foi esse que veio a efetivar esse tratamento favorecido, né? Mas eu tenho uma amiga empresa e eu fui através dessas leis que eu montei a minha empresa. Tudo bem. E aí, como é que você faz o pagamento? Você sabe, Marco Rose, especificamente, na prática? O quê? O pagamento desse Simples Nacional? Sei, na prática. E como que acontece na prática? Na prática, você faz um recolhimento mensal através de uma guia, cada indivíduo, separadamente. É assim que eu faço, né? Mas eu tenho que colocar todos os meus funcionários como MEI. E faço a arrecadação deles, eu pago para eles o mínimo, e a gente vai por aí. Mas é o que eu queria saber. Dos tributos. Esse é o decreto, né? O 8538. O que eu estou falando é da lei complementar. O decreto é um decreto regulamentar. Ele complementa ou modifica esse tratamento favorecido. Mas o tratamento favorecido já era previsto antes.
O decreto, na verdade, ele tem mais previsões e ele traz mais concretude ainda à Lei Complementar 123. Certo. Entendeu? Então, normalmente é isso que acontece. Tem a previsão constitucional, vem uma lei complementar, depois ou uma lei ordinária ou um decreto regulamentar, aprofundando a prática daquilo. Então, o decreto é o decreto 8538, exatamente. Está aqui, inclusive, dentro da lei. Mas beleza, isso até é um assunto mais para os contadores, sobre como que isso acontece na prática. Mas acontece. Então, você pode fazer o pagamento. Oi? Eu tenho uma empresa, né? A gente paga um tributo único. Isso. Ao final do mês, de acordo Exatamente. com o faturamento, né? Da empresa existe um percentual e à medida que você vai aumentando o seu faturamento, aquele percentual vai aumentando ao longo do ano, até o final do ano. Depois começa tudo de novo. E o que eu queria mostrar para os colegas, Letícia, é que mesmo existindo tributos com diversas titularidades, ou seja, municipais, federais, estaduais, você paga como se fosse numa guia única, né? Isso, uma vez só e numa guia única. Isso, e então a administração, olha só, a administração pública é que se dá o trabalho de fazer essa distribuição depois. Então é um tratamento muito favorecido. Vocês concordam? Acho que sim, né? Professor. Pois não. No nosso caso aqui, a gente trabalha no setor moveleiro, a nossa guia é no valor de 4,5% sobre o valor de cada nota. De cada nota? De cada nota fiscal. Isso porque você está numa faixa de faturamento. Se aumentar essa faixa de faturamento, esse percentual aumenta. Entendi. Porque, pelo seguinte, isso está até bom se você pensar no montante que são os tributos individualizados ali, está até bom. Uhum. Está até baixo, valor de ICMS, ISS, imposto de renda da pessoa jurídica, então esse percentual, se você fosse pagar individualmente cada um deles e somar, provavelmente ia dar muito mais, se não fosse uma empresa enquadrada nessa faixa de faturamento, como a Letícia explicou. Entendi, obrigado. Entendeu? Nada. Mas isso tudo é só para evidenciar. A preocupação do Simples, normalmente, é do direito tributário, mas é só para evidenciar como há uma simplificação na arrecadação. Por que há essa simplificação na arrecadação? Porque essas empresas de pequeno porte ou microempresas, elas não têm uma estrutura de empregados e uma estrutura técnica de contabilidade tão grande quanto as empresas que têm um faturamento bruto acima de 5 milhões. Então, as condições técnicas delas, são um pouco inferiores. Isso não é ofensa a ninguém, não, pessoal. Um dia vão chegar lá, e quando vocês chegarem lá, vocês vão odiar sair do Simples e ter que contratar mais gente para o setor financeiro. As empresas grandes têm um setor financeiro gigantesco, tem que respeitar inúmeros procedimentos e acabam perdendo muito tempo da sua atividade econômica com controle financeiro, porque elas não estão vinculadas ao Simples Nacional. Uma das razões é porque elas não estão vinculadas ao Simples Nacional. Além dessas possibilidades tributárias, temos também possibilidade de cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias diferenciadas, acesso a crédito e a mercado diferenciado também, e por aí vai, né? Através de previsões da Lei Complementar 123 e do decreto regulamentar citado e lembrado aqui pelo meu amigo Marco Rojas. Então, pessoal, a matéria da prova vai até aqui. Vai até esse último princípio, o 10º princípio, que é o tratamento favorecido às empresas nacionais de pequeno porte. Essa é a matéria da prova, até aqui a matéria da prova oficial da semana que vem. Ok? Cientes, né? Todos cientes, imagino que sim. Está gravado aqui qualquer coisa. Não adianta reclamar. Então vamos fazer algumas questões. Se o meu relator substituto, o meu relator oficial não está podendo falar, o substituto está aí? O Emerson está presente? Presente, né? Então vamos fazer algumas questões para a gente fixar, depois a gente faz o intervalo e retorna para começar a nova parte da nossa disciplina. Olha lá, questão número 1 do 20º curso para
concurso para Procurador da República, Emerson? É correto dizer que a chamada Constituição Econômica no Brasil, A, restringe-se ao título 7º da Ordem Econômica e Financeira da Carta da República. B, como em alguns países que adotam um tipo de economia mista, não pode assim denominar-se, mas considerar-se uma estrutura de princípios gerais programáticos. C, não se restringe aos artigos contidos no título 7 da Ordem Econômica e Financeira, mas tem sua expressão e conteúdo em diversos outros tópicos da Lei Magna. D, preocupa-se primordialmente com a repressão ao abuso do poder econômico e à função social da propriedade. Essa é fácil, né? Essa eu acredito que todo mundo respondeu com tranquilidade. Restringe-se ao título 7. Não, não se restringe. E se você já sabe que não se restringe, qual que fala que não se restringe é a C. Então, de toda forma, a C está correta. Talvez você tivesse uma confusão, vamos supor, nessa B, como em alguns países que adotam um tipo de economia mista, não podem denominar-se, mas não podem sim denominar-se, mas considerar-se uma estrutura de princípios gerais programáticos. Não, né? Então, o Brasil não tem um tipo de economia mista. A economia brasileira é capitalista, é a economia, o máximo liberal que o Brasil entende, ou social liberal, mas é a economia aberta. O Brasil não tem um tipo de economia mista, é economia aberta, economia capitalista aberta. Existe uma interferência do Estado, uma atuação do Estado, como em todos os outros países do mundo. Não tem país completamente livre, nenhum. Não é a Holanda, não é os Estados Unidos, o Canadá, a Inglaterra, nenhum é completamente livre. Em todos o Estado atua, em todos o Estado interfere, de certo momento. Nessa pandemia, a gente está vendo os estados todos atuando, inclusive nos Estados Unidos, onde inicialmente o presidente Trump não queria fazer o isolamento e se viu obrigado a fazer, porque o número de infectados é o maior de todos até aqui registrados, né? Eu estava vendo uma pesquisa da USP e da UNB que informa que o número no Brasil é 15 vezes maior que os números oficiais. Só que a gente não tem, a gente não dispõe das condições para registrar melhor essas contaminações e essas mortes. Então, o número poderia ser 15 vezes maior. É grande demais. Se fosse 15 vezes maior, a gente já teria mais de 300 mil infectados e seríamos um dos principais países atingidos pelo Covid-19. Espero que eles estejam errados. Mas eu acho que não, porque até aqui eles acertaram muita coisa. Continuando, a Carolina quer entrar aqui. Questão número 2. Emerson, por favor. Acerca dos princípios gerais da atividade econômica, assinale a opção correta. A. O princípio da propriedade privada traduz-se no poder de gozar e dispor de um bem, sendo o direito do exercício absoluto e irrestrito. B. O princípio da defesa do consumidor é corolário da livre concorrência, sendo o princípio de integração e defesa de mercado. C. A Constituição Federal foi a primeira a prever a função social da propriedade com o princípio da ordem econômica. D. A livre concorrência é garantida independentemente de o Estado promover a livre iniciativa. E o princípio da busca do pleno emprego está dissociado da Seguridade Social. Vamos responder cada uma delas. O princípio da propriedade privada traduz no poder de gozar e dispor de um bem de forma absoluta e restrita. Não, já vimos que existe a limitação da propriedade privada através de outro princípio, que é o princípio da função social e também através das previsões do Código Civil, especialmente o artigo 187, que fala sobre o abuso do direito. B. O princípio da defesa do consumidor é corolário da livre concorrência, sendo princípio de integração e defesa de mercado. Sim, está correto. O princípio da defesa do consumidor é corolário da livre concorrência. Você protege o consumidor também em razão da livre concorrência, porque você não quer que as grandes empresas pratiquem atividades ou atos ofensivos à concorrência e que, via de consequência, acabam ofendendo também o consumidor. Então, eles estão muito ligados, tanto o princípio da defesa da concorrência, o princípio da livre concorrência, e o princípio da defesa do consumidor.
Se você não soubesse, você conseguia eliminar as outras. C. A CF foi a primeira a prever a função social da propriedade como princípio da ordem econômica. Não. Esse princípio de função social ele está inscrito nas constituições brasileiras, salvo engano, desde 1946, com a Constituição publicada na época do governo Dutra, uma Constituição pós-Getúlio Vargas, uma Constituição pós-Segunda Guerra Mundial, e que foi muito influenciada pela crítica a uma exacerbada valorização da propriedade que teria acontecido na Alemanha, que teria levado ao nazismo e etc. D. Então, uma inserção de um pensamento um pouco mais social depois da Segunda Guerra já inclui esse princípio da função social desde meados do século passado nas nossas constituições. B. A livre concorrência é garantida independentemente de o Estado promover a livre iniciativa. Não. Os dois estão vinculados. O Estado tem que promover a livre iniciativa e, promovendo a livre iniciativa, permitindo a livre iniciativa, ela também garante a livre concorrência, e garantindo a livre concorrência, ela também está privilegiando o consumidor e defendendo o consumidor, ela também protege a livre concorrência, eles estão interligados. Esses princípios estão todos interligados, eles não são analisados de forma separada. Então, o Estado tem a obrigação de promover a livre iniciativa, e uma vez que promova a livre iniciativa, ele tem também a obrigação de garantir a livre concorrência através da fiscalização da atividade econômica. O princípio da busca do pleno emprego está dissociado da Seguridade Social. Não, nós vimos, inclusive, aqui que o seguro-desemprego é uma forma indireta de garantia da busca do pleno emprego, de efetividade desse princípio de busca do pleno emprego. Então, continuando, a última questão, Emerson, por favor. Com referência à ordem econômica, assinale a opção correta. A. São princípios gerais da atividade econômica, entre outros, o da vedação do confisco e o da uniformidade. B. Compete exclusivamente à União instituir contribuições de intervenção no domínio econômico, aos quais, segundo a doutrina, apesar da nomenclatura, não possui natureza jurídica tributária. C. Considerando que a ordem econômica se funda na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, é absolutamente vedada a exigência de autorização de órgãos públicos para o exercício de qualquer atividade econômica. D. Complete exclusivamente a União promover tratamento jurídico diferenciado às microempresas e às empresas de pequeno porte, simplificando suas obrigações administrativas, tributárias e previdenciárias. E, como diriam os paulistas, constitui monopólio da União o transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem. Vamos à resposta correta. Na letra A, nós temos um problema, porque vedação do confisco e princípio da uniformidade são princípios de direito tributário. Se você está estudando para o concurso de juiz federal, substituto, você também tem que estudar direito tributário, provavelmente você eliminaria essa questão com facilidade. Além disso, você também resolveria a letra B com conhecimento de tributário. Compete exclusivamente à União instituir contribuições de intervenção no domínio econômico, as quais não teriam natureza jurídica tributária. Incorreto. Tem natureza, sim. São as CIDs, contribuições de intervenção no domínio econômico. CID combustível, CID importação, CID ouro, CID royalties, elas são uma forma de contribuições sociais previstas lá, ou contribuições especiais previstas na Constituição. As CIDs são tributos, as contribuições são tributos, essas contribuições de intervenção. E são um retrato, uma forma de um instrumento, uma ferramenta que o Estado tem para intervir. Chamam até contribuição de intervenção, então um instrumento de intervenção do Estado na economia. C. Então, considerando que a ordem econômica se funda na valorização, absolutamente vedada a exigência de autorização. Não é absolutamente vedada a exigência de autorização de órgãos públicos, a depender da situação, é permitida sim
a exigência de autorização de órgãos públicos dependendo da atividade econômica e dependendo de previsão legal. Se tem previsão legal, pode sim ter necessidade de autorização dos órgãos públicos. Exemplo, você precisa de um alvará de funcionamento se você trabalha com alimento, se você tem um estabelecimento que fornece alimento ao público. No caso de uma cervejaria, você tem que cumprir alguns requisitos, né? Porque senão a gente já sabe quais podem ser as consequências. D. Compete exclusivamente à União promover tratamento jurídico diferenciado às microempresas e às empresas de pequeno porte. Não, não é somente a União. Compete a todos. É obrigação de todos promover um tratamento jurídico diferenciado às microempresas. Depois vocês analisem o artigo 179. Como eu falei para vocês, quando a gente lê o artigo 179 da Constituição, cabe à União, aos estados, ao município e ao DF, porque todos eles têm tributos próprios. Então, eles todos vão elaborar normas que vão facilitar esse tratamento jurídico das micro e pequenas empresas. Então, não é só da União. E aí só nos resta a E, ou E, como bem salientou o Emerson. Constitui o monopólio da União ao transporte por meio de conduto de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem. Sendo certo que este monopólio ele pode ser relativizado. O monopólio que não pode ser relativizado é o de extração, é o de exploração de minerais com fins duais. Então, mineração que tenha por objeto aqueles minérios que podem ser utilizados para a produção de armas, nucleares mais especificamente. Ali não, ali é monopólio da União, ok? Então, tá lá, ó, artigo 177. Constitui monopólio da União. 4. Transporte marítimo de petróleo bruto de origem nacional, de derivados básicos, etc, etc, etc. Beleza? Vamos fazer um intervalo, são 8h20. Intervalinho de meia hora, 8h50. Nós voltamos, então. Ok. Então, até daqui a pouco, pessoal. A jantinha,